Olá a todos, tudo bem? Aqui é o canal Omnia Christus, tudo para Cristo. Hoje vamos falar sobre um livro excelente chamado Ortodoxia. Esse livro foi escrito por G.K. Chesterton, escritor inglês e filósofo do início do século XX, e que tinha um grande poder de observação, e era muito inteligente. E ele faz esse livro como uma sequência do livro Hereges. No primeiro livro, Hereges, ele fez um desafio de mostrar por que os ateus, os filósofos ateus, eles não tinham base para suas crenças, porque aquilo ali não tinha profundidade, porque não podia ser real. Mas após isso, ele foi provocado por um colega que disse mais ou menos o seguinte: sim, tudo bem, você falou porque o que a gente crê não é correto. Mas você não falou porque o que você crê é correto. Então, ele dessa forma decidiu escrever esse livro como resposta: Ortodoxia. Mas afinal, que diachos é ortodoxia? Bom, segundo o dicionário, ortodoxia pode significar caráter ou condição de ortodoxo, ou interpretação, doutrina ou sistema teológico implantado como único e verdadeiro pela Igreja, dogmatismo religioso. Em outras palavras, ortodoxia é o conjunto de crenças estabelecidas previamente pela Igreja, ou seja, seus dogmas. Chesterton avisa que, nesse caso, em seu livro, ortodoxia se refere ao credo dos apóstolos. Ora, se vocês assistiram ao meu vídeo anterior, que falava da introdução ao cristianismo, o Papa Bento XVI, ou Joseph Ratzinger, na época, ele vai fazer o livro também baseado no Credo dos Apóstolos. Então é uma bela coincidência que tanto Joseph Ratzinger, lá em 1964, como Chesterton, aqui no final do século XIX, eles vão basear sua fé, eles vão basear sua filosofia em cima do credo inicial da Igreja. Ou seja, eles estão sendo ortodoxos. Outra curiosidade sobre Chesterton nessa época é que ele viveu junto, eram amigos dele, grandes escritores da humanidade, tais como Bernard Shaw, Mark Twain e H.G. Wells. E dentro do próprio livro ele conta certas discussões que ele teve com esses autores, alguns porque eram ateus, alguns porque contestavam o cristianismo de alguma forma. Ou seja, na verdade, Chesterton está fazendo aqui basicamente o que Joseph Ratzinger fez lá em Introdução ao Cristianismo. Ele vai usar o credo para responder àqueles detratores ou aos seus contestadores porque o cristianismo é superior. No prefácio do seu livro, ele conta uma história interessante. Ele se sente como um homem que saiu para desbravar outras terras e viajou. E de repente chegou a um local. Quando ele desceu, que foi começar a descobrir, a olhar os novos lugares, ele percebeu que estava no mesmo lugar de onde ele tinha partido. É assim que ele se sentia em relação ao cristianismo, como se ele nunca tivesse entendido o que era cristianismo, e quando começou a analisar, a observar os valores do cristianismo, ele descobriu que estava no mesmo lugar onde ele tinha iniciado, mas ele estava em campo seguro, descobrindo novas coisas. Por isso que logo no início do livro ele vai dizer: tentei fundar uma heresia só minha, e quando lhe dei o último acabamento, descobri que era a ortodoxia. Talvez alguém se divirta com o relato deste feliz fiasco. Talvez um amigo ou inimigo se divirta ao ler como eu gradativamente aprendi da verdade de alguma lenda perdida ou da falsidade de alguma filosofia dominante, verdades que eu poderia ter aprendido do meu catecismo se o tivesse estudado. Finalmente ele diz: estes ensaios pretendem apenas discutir o fato real de que a teologia cristã central,
suficientemente resumida no Credo dos Apóstolos, é a melhor raiz de energia e ética sólida. Então é sobre essa base que ele vai lançar ou analisar todas as filosofias dominantes na sua época, tais como materialismo, humanismo, determinismo, ciência, otimismo, pessimismo. Cada capítulo ele vai considerar cada filosofia dessa e vai contrastar com o cristianismo. Me permitam então ler alguns parágrafos desse livro para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou falando, ok? Vamos lá. Na página 73, ele diz: o cristianismo veio ao mundo, acima de tudo, para afirmar com veemência que o homem não só devia olhar para dentro, mas devia olhar para fora, contemplar com assombro e entusiasmo uma companhia divina e um capitão divino. No final desse capítulo, ele diz: o filósofo moderno me dissera muitas e muitas vezes que eu estava no lugar certo, e eu ainda me sentia deprimido mesmo aceitando isso. Mas eu ouvira que eu estava no lugar errado. O cristianismo disse isso a ele. E minha alma exultou de alegria, cantando como um pássaro na primavera. O conhecimento revelou e iluminou aposentos esquecidos da casa escura de minha infância. Agora eu sabia porque a relva sempre me parecera estranha como a barba verde de um gigante, e porque eu podia sentir saudades de casa estando em casa. No interessante capítulo Paradoxo do Cristianismo, ele vai dizer: essa é a emocionante aventura da ortodoxia. As pessoas adquiriram o tolo costume de falar de ortodoxia como algo pesado, enfadonho e seguro. Nunca houve nada tão perigoso ou tão estimulante como a ortodoxia. Ela foi a sensatez, e ser sensato é mais dramático que ser louco. Vocês concordam com ele? A Igreja Ortodoxa nunca tomou a rota fácil ou aceitou as convenções. A Igreja Ortodoxa nunca foi respeitável. Teria sido mais fácil ter aceitado o poder dos arianos. Teria sido mais fácil, durante o calvinista século XVII, cair no abismo infinito da predestinação. É fácil ser louco. É fácil ser herege. É sempre fácil deixar que cada época do ano tem a sua cabeça. O difícil é não perder a cabeça. Nesse capítulo, ele está falando justamente da importância de você ter o dogma, de você ter a regra, porque você vai se sentir mais seguro. Mas, em contraste, é muito mais difícil você passar anos e anos seguindo essa regra, seguindo essa fé com as tentações de mudar, de ter sua própria opinião ao longo do tempo. Em Romance da Ortodoxia, ele diz: os secularistas não destruíram coisas divinas, destruíram coisas seculares, se isso servir de algum conforto para eles. Os titãs não escalaram o céu, mas devastaram o mundo. Quando ele fala aqui em secularista, ele fala daquelas pessoas materialistas, daquelas pessoas que não têm fé, daquelas pessoas que acham que não existe nada no mundo, além desse próprio mundo, né, que vivem só para si. E essas pessoas, normalmente, elas costumam criticar a igreja por ter dogmas, por ter leis, por ter determinações. Mas essas pessoas, elas não vão construir a fé, elas vão destruí-la. É muito mais fácil. Ele falando também sobre o poder do amor por Cristo, ele vai falar sobre os mártires. E ele faz uma interessante relação entre o que é ser mártir e o que é ser suicida. Vamos lá. Obviamente, um suicida é o oposto de um mártir. Um mártir é um homem que se preocupa tanto com alguma coisa fora dele que se esquece de sua vida pessoal. Um suicida é um homem que se preocupa tão pouco com tudo que está fora dele que ele quer ver o fim de tudo. Um quer que alguma coisa comece, o mártir. Outro quer que tudo se acabe, o suicida.
Bom, finalmente, por que indico? Porque este é um livro para exercitar o cérebro, sair da caixinha e ler com um sorriso no rosto. Chesterton é inglês e ele não prescinde do velho humor inglês. Mesmo no livro tão sério, as suas comparações são bem hilárias. Eu indico muito, esse é um dos livros mais consumidos, um dos livros mais lidos de Chesterton, um dos mais famosos. E ele normalmente é indicado como o livro que você deve começar a ler Chesterton. Eu indico demais. Para finalizar, eu espero que todos tenham chegado aqui, eu gostaria de dar uma opinião pessoal, de falar de um detalhe pessoal. Quando Chesterton diz que é como se ele tivesse saído da sua cidade para desbravar outro mundo, mas quando parou e desceu do barco, que ele estava desbravando e começou a descobrir que era a própria cidade dele, eu posso dizer que isso foi como voltar para a igreja, como voltar para a igreja de Cristo. Eu saí quando eu tinha 14 anos, achando que eu tinha descoberto uma coisa maravilhosa, uma coisa muito diferente. Eu vaguei durante muito tempo pelos mares de vários ensinos, de várias fés, mas quando voltei, o sentimento que eu tive foi esse, que eu estava desbravando o meu próprio lugar. Até a questão da ortodoxia, dos dogmas, atualmente em muitas igrejas, em muitas denominações, a heterodoxia impera, a relatividade, a você não ter a sua própria, você tem o seu dogma, mas esse dogma pode ser modificado para isso. Hoje você acredita nisso, amanhã você pode não acreditar. Na minha concepção, isso torna a fé cristã muito insegura, né? Muito tênue. Eu aprendi e eu creio que a ortodoxia, que você ter o credo dos apóstolos lá em 325 depois de Cristo, e até hoje você se baliza por ele, esse credo nunca mudou, lhe dá uma segurança à sua fé, lhe dá uma força ao que você acredita fantástica. Bom, isso é apenas um testemunho rápido que eu queria colocar aqui. Agradeço a todos. Até a próxima.